Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Hoje eu estou fazendo uma visita à Casa Púrpura da Mariana Mota do canal Púrpura. Muito prazer em receber você de novo aqui na Parede Púrpura, amigo. E obrigada por ter vindo aqui. É sempre maravilhoso conversar com o Adalberto, seja lá na parede verde dele, seja aqui na Parede Púrpura. Eu que agradeço, né? A Mariana Mota está hoje cedendo uma entrevista para mim. O canal Professor Adalberto Pessoa está fazendo essa entrevista na Casa Púrpura. Muito bacana. Eu que te agradeço. Obrigada, amigo. Eita, alegria. E assim, eu e a Mariana, a gente conversou um pouquinho, assim, a gente não tá com uma pauta escrita, desenhadinha, tá, gente? A gente tem vários assuntos para falar aqui, tá? E eu vou começar com um assunto que deve ser uma curiosidade para vocês, provavelmente vocês não sabem disso, mas a Mariana Mota, ela fez faculdade de arquitetura e urbanismo, tá? Eu e a Mariana, a gente já falou várias vezes sobre esse assunto, a gente sempre está se conversando por WhatsApp, por redes sociais. E a Mariana, ela revelou para mim que ela se politizou muito através do conhecimento da faculdade de arquitetura e urbanismo, né? E eu mesmo fiquei um pouco surpresa porque eu não sabia que uma pessoa poderia se politizar através desse conhecimento. Você poderia falar um pouco sobre isso, assim, sobre exatamente isso? Como que você se politizou através da faculdade de arquitetura e urbanismo? Com certeza. Ó, em primeiro lugar, eu dizer que é um prazer, né, ser entrevistada pelo Adalberto Pessoa. Sou fã, acompanho muito o canal Professor Adalberto Pessoa e para mim é uma alegria estar presente no canal dele mais uma vez. Sobre arquitetura, eu acho assim, o primeiro ponto é que a maior parte das pessoas, inclusive eu, não fugi essa regra, nem sabe o que faz um arquiteto urbanista. É muito natural, porque pelo que eu sei no Brasil, a maior parte das escolas não aborda a questão do urbanismo, políticas públicas, a gente pouco ouve falar. Então, na faculdade de arquitetura, a gente começa a entender que, em primeiro lugar, não é só construir casa, né? Claro que a gente tem métodos construtivos, a gente vai estudar as fases de uma obra, mas, assim, é um curso que eu percebi que ele é um dos mais amplos que tem, no sentido de, pelo menos, pincelar áreas muito diferentes entre si. Então a gente tem um tripé, né? A gente tem arte, a gente tem história e a gente tem ciências exatas, física, resistência dos materiais, né? Que envolve um pouco de química. E por conta disso, é muito difícil, tem cursos que dizem, arquitetura é exatas, você vai em algumas outras faculdades, não, aqui é artes, em outros lugares aqui é humanas. E isso é muito positivo, eu acredito, porque o arquiteto ele vai transitando em diversas áreas até acreditar que encontrou algo que tenha mais a ver com ele. Então você vê arquitetos muito mais técnicos e você vê arquitetos muito mais filosóficos. Se você observar as próprias frases do Oscar Niemeyer, né, independente de quem gosta dele ou não, ele falava muito a respeito de questões políticas, filosóficas, enfim. E o processo de politização na faculdade de arquitetura, na minha opinião, vem muito por conta do urbanismo. Por quê? Porque quando você fala de urbanismo, muita gente nem consegue entender muito bem o que significa, né? Tem pessoas que associam a questão da engenharia do tráfego, outras falam sobre áreas verdes e reduzem a questão, mas eu acho que é fundamental pensar o urbanismo sob a perspectiva da organização da cidade. Então você tem uma cidade polvilhada ali por equipamentos públicos e uma malha rodoviária e de transporte público também, seria metrô, ônibus, né? Dependendo da cidade tem alguns trens urbanos, enfim, ou tram, né? No Rio tem o VLT, por aí vai. E esses equipamentos públicos nada mais são do que espaços que oferecem serviços essenciais ao funcionamento da cidade. Então, quando você começa a estudar isso na faculdade de arquitetura, você passa pelo básico, né? Hospitais, o que são, como devem ser geridos, devem ficar quantos a cada conjunto de habitantes, tamanho, localização. Você passa pela questão do zoneamento, que define se naquela área específica da cidade a pessoa vai poder ter comércio, residência, uso misto, uso institucional, até porque na hora de fazer os projetos que a gente faz para ser avaliado na faculdade, na minha pelo menos a gente teve 20 entregas, são 10 semestres, cada um 2 bancas com o projeto desenhado, né? E aí acaba que você é obrigado a entender onde eu vou construir isso. Eu preciso construir um espaço multifuncional numa área de uso misto. Então você vai pesquisar a área,
descobrir até que tamanho você pode construir, que tipo de uso tem de ser dado a esse imóvel. E por conta disso, é natural, né, uma hora ou outra, no processo do curso, você vai chegar ao ponto de entender por que esses equipamentos estão nesse local e quem mora nesse local e se eles atendem realmente a população. E aí você vai entendendo que o centro, pelo menos em São Paulo, o centro e o centro expandido são muito privilegiados em oferta de serviços e que nas periferias ou nas áreas afastadas do centro, via de regra, não sempre, porque você tem espaços privilegiados como Anália Franco, Granja Viana, enfim, mas falando em uma questão assim, via de regra, esses espaços mais afastados vão sofrer muito mais, por estar longe dos equipamentos mais acessados, ou a população longe dos seus empregos, ou mesmo tendo de enfrentar muito tempo diário de deslocamento. É dinheiro e tempo para a pessoa conseguir chegar ao trabalho e voltar. E aí, por conta disso, você acaba, né, a gente tem 8 semestres de planejamento urbano, pelo menos tinha na minha época, eu me formei em 2011. E nessa época a gente falava muito nessas aulas, a gente ia fazer Planurb, que chama, né? Planurb na praia, no litoral de São Paulo, Planurb na região central, normalmente era na própria cidade, mas se podia se deslocar para o litoral para entender como é que funciona no litoral norte, por exemplo, essa urbanização, áreas de risco e tal, a gente se deslocava. E eu me lembro muito dos professores falando, independente se eles tinham um posicionamento político mais progressista ou não, sobre a exclusão social das pessoas que ficam distantes do centro. Dependendo de como é feita essa urbanização e do cuidado que a prefeitura toma ou se omite, né, na urbanização de espaços, essas pessoas acabam sim ficando excluídas do processo social. Acabam ficando em espaços muito distantes do centro, não acessando determinadas coisas ou precisando de algum tipo de transporte que as limita, seja por dinheiro, seja por frequência, né? Às vezes a pessoa fala, eu não cheguei em tal lugar porque o trem não passou, simplesmente acontece isso. Quantas vezes você que acompanha o jornalismo tradicional já não viu em programa de TV as pessoas descendo do trem em São Paulo e caminhando até a estação mais próxima pelos trilhos, numa situação absolutamente sem estrutura nenhuma, porque o trem parou e acabou, não tinha mais, o governo não tinha feito essa manutenção, não tinha estrutura para isso. Então eu acho que o processo de politização do estudante de arquitetura vem muito daí, você começa a se questionar por que aquelas pessoas estão naqueles espaços, por que existe tanta moradia vazia nas cidades, tem tanta gente sem ter onde morar, como funciona o processo de especulação imobiliária, como que isso sofreu uma transição positiva, na minha opinião, com o Estatuto da Cidade de 2001, em que as pessoas precisaram responder pela função social da propriedade, né? Enfim, eu posso desenvolver isso ou tem alguma outra pergunta, porque eu posso ir falando desse detalhe. Eu ia questionar, por exemplo, a questão da luta por moradias populares, né? Por moradias sociais. Eu sei que alguns políticos se comprometem com esse tipo de luta. E assim, a sua visão enquanto profissional da área de arquitetura e urbanismo, isso é importante dentro dessa área? Com certeza. Eu acho legal a gente desenvolver isso até para desmistificar alguns absurdos que a gente escuta, né? Muita gente acredita que quem faz parte dos movimentos sociais de luta por moradia é simplesmente um usurpador da propriedade privada, como se as pessoas estivessem questionando o direito do cidadão de ter a posse do imóvel que ele tanto suou para conquistar. E não é nada disso. Quando a pessoa entende um pouquinho de zoneamento, um pouquinho de urbanismo e um pouquinho de estatuto da cidade, que em São Paulo tem um funcionamento particular, até porque é uma metrópole assim em dimensões que você não vê num raio enorme, né? Aqui, enfim, considerando Brasil, América Latina, eu acredito que isso precisa ser regulamentado, como foi há 17 anos, dizendo que a propriedade privada, ela é inalienável e segue sendo. Mas quando a pessoa vive num espaço urbanístico complexo, ou melhor, um espaço urbano com uma lógica urbanística complexa, se isso não for organizado, começam a acontecer conflitos sociais com solução muito difícil. Então você não pode, por exemplo, tem tanta carência por moradia que não é uma questão resolvida e está longe de ser resolvida, como pode então ter poucas pessoas com muito dinheiro que concentram esses imóveis e por uma questão de especulação puramente, né, uma questão financeira, elas negam o acesso a esses espaços e muita gente fica sem casa.
muita gente que entende o mundo segundo uma visão ultraliberal e sem esse conhecimento do Estatuto da Cidade, ou criminaliza o Estatuto da Cidade, ou diz o seguinte, ah não, mas a casa é minha, eu faço o que eu quiser. Segundo o Estatuto da Cidade, a casa é sua sim, mas você não faz o que você quiser se você estiver dentro de um perímetro urbano que o Estado gastou muito para manter em termos de equipamento e malha rodoviária / transporte público. Então, o que isso significa? Você pode escolher onde você vai morar, comprar aquele imóvel e ele é seu, mas é como se você, no momento em que você compra isso, sabendo que a cidade é São Paulo, que existe um estatuto que rege essa organização, é como se você assinasse um contrato dizendo que você está ciente do seguinte fato: se o governo investe no entorno, isso significa asfalto, iluminação, segurança pública, esgoto, né, rede de tubulação, oferta de água e também a questão do transporte e dos equipamentos, hospitais, escolas, enfim. O governo está investindo nisso e você precisa respeitar que esse espaço seja utilizado. Ou você aluga, ou você monta um negócio, ou você vende. Agora, o espaço vazio, ele está onerando todo esse investimento, porque o Estado não consegue investir, ou não quer, enfim, essa é uma outra questão. Em todo o perímetro urbano, São Paulo é muito grande, muito populosa. Então, por conta disso, se existem escolhas de gestão pública feitas nesse universo, é natural que as pessoas precisem respeitar que esses espaços mais adensados, ou melhor, que tenham mais espaços para moradia, precisem ter o correto adensamento. Eu não sei se eu falei uma frase muito legal, vou repetir da seguinte forma. O governo precisa garantir que esses espaços com muita oferta de serviços e de transporte, sejam adensados. Adensados significa você observar quantas moradias você tem e ocupá-las com pessoas que vão usufruir, morando ou dependendo da propriedade da zona, né, do zoneamento, criando um comércio, algo que oferte empregos, enfim. Então, quando essas pessoas que são chamadas de especuladores imobiliários atuam, o que eles fazem? Normalmente são pessoas com muito dinheiro, com muitos imóveis, ou seja, às vezes o cara tem 40, 50 prédios só dele na cidade, ou espalhados pelo país. Então, se ele perder um prédio, ele vai ficar pobre por causa disso. Mas a lógica não é essa, simplesmente. A lógica é, se ele se dá ao luxo de deixar aquele prédio inteiro sem adensamento, sabendo que o governo investiu no entorno para que as pessoas consigam habitar e para que elas consigam acessar seu trabalho e ter condições de moradia, ele está agindo contra a lei. Ele não pode fazer isso unicamente para lucrar. E por que as pessoas fazem isso? Tráfico de influência, tráfico de informações. Então, o especulador imobiliário, ele tem ali um terreno, um prédio que ele sabe que vai supervalorizar daqui 2 anos, quando o tal governante que ele conhece, que já deu a informação, vai fazer uma estação de metrô ali. Ou vai, se é um local com pouca estrutura, vai colocar fiação, vai colocar asfalto. O que ele faz? Ele compra tudo aquilo ali e fica esperando para o dia que essas obras acontecerem, ele vender por muito mais caro, porque esse terreno valoriza. Porém, às vezes as obras demoram para acontecer, às vezes tem um embargo, um problema de licitação, às vezes troca a gestão, ou mesmo não há interesse de fazer aquilo primeiro, e ele prefere ficar segurando aquele terreno do que vender. É lógico que eu estou falando aqui de uma situação via de regra longe do centro, em que não existe asfalto e essas coisas, então não seria o caso da função social da propriedade. Mas se ele resolver fazer isso no centro por um outro motivo, por exemplo, você tem ali um espaço desvalorizado, muito tomado pela criminalidade, com as fachadas caindo aos pedaços dos prédios, e aí a prefeitura, o poder público resolve fazer um retrofit, ou uma requalificação do espaço. Aí aquilo ali valoriza imensamente, começa a ter gente, né? Ele prefere que aquilo ali seja valorizado para ele vender o predinho dele ali. E nisso as pessoas ficam morando na rua. Essa é a grande contradição. Então, na verdade, a grande crítica que os movimentos por moradia fazem a esse sistema é a busca do lucro máximo, a ideia regida pela lógica de capitalismo predatório, é que leva as pessoas, tanta gente ficar sem casa numa cidade com tanto espaço disponível para que essas pessoas pudessem morar. E é por isso que eu acho que esses movimentos são
essenciais para a gente entender, como por exemplo, existe um processo de politização no curso de arquitetura necessário, né, que deveria ser geral e não só exclusivo de quem estuda essas áreas. Certo. Assim, eu acho que a gente conversou um pouquinho nos bastidores, eu e a Mariana. Pelo menos eu percebo que a maioria das páginas, dos canais de esquerda, a maioria dos sites de esquerda não problematizam muito isso, não trazem essa importância, essa questão das políticas públicas urbanistas, né, urbanísticas, que é o que a gente está falando aqui. E eu entendo também que muitas vezes a população que vai votar não inclui esse referencial, né, no seu critério de voto. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a pessoa que vai votar, por exemplo, o que ela precisaria ter na cabeça sobre essa questão de políticas urbanísticas como critério para escolher um representante, um vereador, um governador, um presidente, enfim. O que a pessoa precisaria ter como critério na cabeça para, digamos assim, escolher um bom representante que tenha boas propostas de políticas urbanísticas? O que você considera importante? Do eleitor saber.